Na edição de hoje do Repórter Setorial, você vai ver: Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba vai ganhar mais 5 novos carros para transporte de pacientes. Projeto nas escolas em Taubaté ensina educação no trânsito para crianças. Comércio na internet. Pessoas que antes estavam desempregadas agora ganham dinheiro com o comércio online. E você vai ver também: se pelo menos dessa tragédia que foi anunciada no Rio de Janeiro, as autoridades tirarem algum partido para fazerem uma política de manutenção, de ordem, de respeito nos nossos museus, já vai ter um certo sentido. Nós estamos recebendo hoje a especialista em patrimônio cultural, Karina Lacorte, que vai avaliar não só a perda lá no Museu do Rio de Janeiro, mas também o que está acontecendo nos museus pelo Brasil afora. E aqui em Pindamonhangaba também andaram pichando lá com autorização. Que triste. É já já, não saia daí. Olá, a partir de agora, Repórter Setorial. Seja bem-vindo. A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos começou a coletar assinaturas de lideranças políticas da região contra o uso das fake news durante a campanha eleitoral. Thaís Orlovic. As eleições deste ano são de grande importância para definir o Brasil que nós vamos ter no futuro. E para ajudar o eleitor, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos criou o Jogando Limpo. E para explicar sobre esta proposta, nós conversamos com o presidente da associação, Humberto Dutra. Como será? Jogando Limpo tem a ver com a ética na política. Eu acho que a ética e o bom senso precisa acontecer exatamente nas eleições, quando as pessoas se apresentam como candidatos e que apresente propostas, apresente ideias, diga por que pretende ser candidato, qual que são as intenções, né? E o que a gente tem assistido ultimamente são os fake news, né? As falsidades, as distorções, né? De um candidato em relação ao outro, de um partido em relação ao outro e assim por diante, né? Isso, de uma certa forma, confunde a população. E a população já está cansada de ser enganada, né? Então, que nós sejamos honestos nas nossas propostas, que respeitemos o próximo, né? Ou seja, o outro candidato, e não saia com distorções, não saia com falsidades, com mentiras, porque isso não ajuda o país, isso não ajuda o desenvolvimento e nem muito menos a ética na política. E como o eleitor deve ficar atento às notícias falsas, o fake news, como o senhor citou? Precisa checar. Precisa entender se realmente é verdade, tem que fazer o acompanhamento, porque muitas vezes nós lemos a notícia que é falsa, que é mentirosa e não checamos a resposta, né? Então, vai ficar guardado no nosso subconsciente a mentira e você vai agir, entendeu? Olhando para a mentira e não para a verdade, né? Com essa proposta Jogando Limpo, a associação está colhendo assinaturas que acontece até o dia 6, é isso? Sim, nós estamos convidando os partidos, estamos convidando os candidatos, nós estamos convidando os coordenadores de campanha para que se comprometam, né, com este pacto da boa-fé, esse pacto, né, da lealdade no que diz respeito à campanha eleitoral, que respeitemos, entendeu, a proposta do outro, que seja de esquerda, de direita, centro-esquerda, centro-direita ou de centro, enfim, não importa. Mas a democracia existe para isso, para que as pessoas possam expor seus pontos de vista. Não é porque um é de direita ou de esquerda que nós não respeitemos. Precisamos, sim, entender qual que é a linha de pensamento melhor para o nosso país neste momento, que vive uma crise já há bastante tempo e não tem mais como termos um país tão dividido, né? Isso prejudica o desenvolvimento, a evolução do país, o crescimento, o investimento e que, por consequência disso, prejudica o que mais interessa às famílias, que é o emprego. Essas assinaturas depois vocês encaminharão para a Justiça Eleitoral?
Sim, nós vamos levar para o juiz coordenador, o juiz que está liderando as eleições em São José dos Campos e com certeza no Vale do Paraíba, e isso para que o juiz tome conhecimento desta intenção, né, a intenção de mantermos uma eleição jogando limpo, jogando com sinceridade, né, não praticando as falsidades, como muito bem eu já coloquei, né. Isso servirá também de exemplo, né, servirá para que a nossa cidade saia na frente em termos de país, a nossa região saia à frente em termos de exemplo, né, que dá para se fazer uma eleição, dá para se ganhar uma eleição sendo correto, sendo leal, dá também para se perder uma eleição decentemente, ou seja, sendo leal, sendo uma pessoa que use da boa fé, né? Isso é que é o mais importante. Humberto, muito obrigada pelas informações. De São José dos Campos, Thaís Orlovic para o Repórter Setorial. A Prefeitura de São José dos Campos informou nesta terça-feira que uma menina de 5 anos que morreu no último dia 29 com sintomas de febre maculosa teve o diagnóstico confirmado. Com a morte dessa criança, o município contabiliza 5 óbitos pela doença só neste ano. A menina Laura Yasmin Martins morava no Jardim Boa Vista, na zona norte da cidade. As demais vítimas também frequentavam ou viviam na mesma região. Cerca de 2.000 jovens de Pindamonhangaba, Tremembé e Campos do Jordão, que se alistaram para prestarem o serviço militar no ano que vem, apenas 300 deles vão ser convocados. O grupo participa de uma seleção que tem por objetivo identificar os candidatos que estejam aptos para o serviço obrigatório em 2019. Acompanhe agora como é feita essa seleção. Todo mundo sabe que quando um rapaz completa 18 anos, ele precisa se apresentar a uma das Forças Armadas. E é por isso que esses meninos estão reunidos aqui. Todos eles nasceram em 2000 e fizeram um alistamento militar online. O jovem, inicialmente, ele se alistou no site www.alistamento.eb.mil.br e ele foi por telefone e por e-mail, ele foi recebeu uma mensagem para vir aqui comparecer na seleção geral. Em Pindamonhangaba, a seleção para prestar o serviço militar obrigatório é feito pelo 2º Batalhão de Engenharia de Combate, o Batalhão Borba Gato. Durante um mês, cerca de 2.000 jovens de Pinda, Tremembé e Campos do Jordão vão passar por exames médicos e entrevistas. Quem estiver com tudo ok vai ter que participar de uma segunda seleção no início do ano que vem. Se ele for apto nessa fase de seleção geral, ele vai ser designado para a seleção complementar, que ocorrerá no mês de janeiro de 2019. E nessa fase da seleção complementar, serão feitas atividades mais específicas para que o cidadão possa comprovar o que ele disse na entrevista. No total, 300 pessoas vão ser escolhidas para prestar o serviço militar obrigatório. Mas quem ficar de fora desta vez ainda tem outras oportunidades para ingressar na carreira militar. O militar que for selecionado para o serviço militar inicial, ele vai trabalhar com a gente por no máximo 1 ano. E depois ele vai ser dispensado, aí ele vai ser um reservista do Exército, né? Vai estar na reserva. Mas aquele que quiser prosseguir na carreira, ele vai poder fazer concursos públicos e entrar na escola de sargentos das armas, a ESA, e ser sargento do Exército, ou pode prestar concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras e ser um oficial do Exército. Mas quem não compareceu em alguma dessas etapas obrigatórias vai ficar em débito com o Exército e será proibido de tirar passaporte, prestar vestibular, participar de concursos públicos. Por isso, é fundamental participar de todo esse processo. Porém, alguns jovens preferem deixar essa obrigação de lado por medo de como serão recepcionados pelos militares. O jovem aqui, ele tem um tratamento muito digno. Muitos filhos de militares estão comparecendo aqui na seleção e a gente trata muitos ali como filhos, irmãos, primos, parentes nossos. Então o tratamento é o mais digno, respeitoso possível. É até uma oportunidade de esclarecer isso, que esses são apenas boatos. Vamos para o quadro Cidadania com José Carlos Cataldi.
Amigos, tem aposentado fazendo os cálculos de quantas vezes mais vale um ministro do Supremo em face de um trabalhador brasileiro. Isso a partir de janeiro, porque lá o trabalhador vai passar a ganhar R$ 1.006 e o ministro do Supremo 40 mil e alguma coisa. Quer dizer, pelos cálculos que estão sendo feitos, o ministro do Supremo vale 40 vezes mais do que um trabalhador brasileiro. E quem está fazendo esse cálculo é principalmente o mais prejudicado no aumento da aposentadoria, que é aquele que está acima da faixa mínima, né? Porque o assalariado, o beneficiário da aposentadoria, vinculado ao salário mínimo, vai ter seus 5% de aumento e o que ganha acima vai ter 4,2%. Está todo mundo muito chateado, né? Porque o descompasso é muito grande diante de uma situação de um país em crise. E o aposentado gostaria de ter a mesma chance que tem o pessoal do judiciário de estabelecer seu próprio aumento. É duro de roer. Depois do intervalo, você confere. Junho foi o melhor resultado para o comércio varejista. E vamos acompanhar também as oportunidades de emprego oferecidas pelo PAT de Caçapava. Só um instante.